Fala pessoal, querida concurseira, querido concurseiro, bem-vinda à nossa correção do nosso mini simulado para técnico da PGDF. Gente, rapidamente, só passar algumas recomendações aqui para você. Bem, iniciaremos a nossa correção com o professor Anderson Mello, de língua portuguesa, logo depois eu retorno para a correção da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao final o professor Eduardo Lamounier trará a correção, fará a correção juntamente com você aí da matéria Administração de Recursos Materiais. Ao final de cada bloco, cada professor irá disponibilizar ali o gabarito da sua matéria, a qual ele ministrou ali, beleza? Por que nós decidimos fazer dessa forma? Para que você saiba seus pontos fracos e, porventura, os corrija antes da prova, beleza? Então fique conosco e eu passo a palavra agora para o nosso professor Anderson Mello. Até mais, daqui a pouco eu retorno. Grande abraço! Olá, tudo bem? É chegada a hora de corrigirmos o simulado que eu elaborei para a Procuradoria do DF. O concurso específico agora vai ser, esse simulado é para o cargo de técnico judiciário apoio administrativo, é o cargo 12 do concurso que saiu há pouco. Eu elaborei esse simulado só questões inéditas, foram 10 itens, para que você possa, de uma forma representativa, ter ideia do que pode mais cair na sua prova. Você vai perceber que, por exemplo, eu coloquei 3 itens de interpretação de texto, porque eu acredito que cerca de 30% da sua prova seja realmente de interpretação. Em média é isso, 30% a 40%. Vai ter item de crase, porque também eu acredito que caia crase na sua prova. Enfim, então é um simulado que você vai perceber que bem no estilo CESP, da maneira de se cobrar, para que você possa realmente simular como vai ser a sua prova, tá bom? Vamos lá? Primeiro, então, eu vou colocar, tem o texto aqui, e aí, ao longo dos itens, eu retomo partes do texto para que a gente possa compreender e fazer tudo junto. Vamos lá, primeiro eu vou fazer a leitura do texto para que você possa compreender. Como eu costumo falar para os meus alunos, eu acho importante, a primeira coisa a você fazer é olhar a referência bibliográfica. Então é importante que você observe quem foi que escreveu e o texto e o título desse texto. Aqui você observa que o nome do título é O Tráfico dos Seres Humanos Hoje. Logo, quando você percebe isso, quando você vê esse enunciado, você já começa a fechar o seu campo de interpretação, o seu campo de ideia para esse texto. Tudo bem? Vamos lá. Veio de um site da internet, então a gente pode imaginar um texto jornalístico, portanto, né, do UOL, uma linguagem mais acessível. Então é importante que você leia isso aqui para você conseguir ter alguns caminhos, alguns indícios para seguir. Vamos lá. Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam da pior forma possível, acontece o chamado tráfico de seres humanos. O tráfico de pessoas para exploração econômica e sexual está relacionado ao modelo de desenvolvimento que o mundo adota. Olha essa afirmação importante, hein? Ele, então, associa o tráfico de pessoas ao modelo de desenvolvimento do país e do mundo, né? Esse modelo é baseado em um entendimento de competitividade que pressiona por uma redução constante nos custos do trabalho. No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico, ao passo que a demanda por essa força de trabalho sustenta o comércio de pessoas. Então ele quer dizer que não mudou muito, né? No passado e hoje, a ideia é a mesma, é semelhante. Esse ciclo atrai intermediários, como os gatos, contratadores que aliciam pessoas para serem exploradoras em fazendas e carvoarias, os coiotes, especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o México e os Estados Unidos, e outros animais, que lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. Muitas vezes, é a iniciativa privada uma das principais geradoras do tráfico de pessoas e do trabalho escravo, ao forçar o deslocamento de homens, mulheres e crianças para reduzir custos e lucrar na pecuária brasileira, na produção de cacau de Gana, nas tecelagens ou fábricas de tijolos do Paquistão. O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo não são uma doença, e sim uma febre que indica que o corpo está doente. Então, quando ele afirma isso daqui, o tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho escravo não são uma doença, e sim uma febre que indica que o corpo está doente, ele quer dizer que não é o fim, mas é o caminho, né? É um indício de quão grande é um maior problema. Por isso, sua erradicação não virá apenas com a libertação de trabalhadores, equivalente ao antitérmico, necessário mas paliativo. O fim do tráfico passa por uma mudança profunda que altere o modelo de desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos trabalhadores. A escravidão contemporânea não é um resquício de antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do capital,
mas um instrumento utilizado pelo capitalismo para se expandir. Então, neste texto, ele faz uma grande relação entre trabalho escravo e o modelo econômico, o capitalismo, que acontece. Então, como que é esse jogo entre capital e trabalho escravo? Tudo bem? Vamos ao texto? Às questões, perdão. Primeira questão. O sujeito de migrar e trabalhar pode, de acordo com a organização do período, ser recuperado pelo contexto. Só um detalhe que eu não falei antes para você, seguinte. Se você observar, se você já tiver feito questões do CESP, você vai observar que esses 10 itens se assemelham muito aos itens do CESP. E eu fiz mesmo no estilo, na mesma linguagem, com as mesmas nuances, com o mesmo enfoque que o CESP cobra nos concursos, enfim, tá bom? Vamos lá, olha aqui no texto. Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam da pior forma possível, acontece chamar tráfico de seres humanos. E aí, está sendo dito aqui que o sujeito de migrar e trabalhar pode ser recuperado pelo contexto. E aí, a primeira coisa que você vai pensar é assim, eu sei, quem vai migrar e quem vai trabalhar são os seres humanos. Então, seres humanos que migram, seres humanos que trabalham. Mas não. Uma coisa que eu quero que você saiba, desde já e para sempre, é, quando eu vou fazer análise sintática, ou seja, observar sujeito, predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial, quando eu faço análise sintática, eu tenho de observar a estrutura. Eu não posso querer ficar pensando primeiramente no sentido. Primeiramente, eu olho o aspecto estrutural. Então, quando eu vejo que eu tenho aqui migrar e trabalhar, que são verbos que estão no infinitivo, são verbos que estão no infinitivo, e esses verbos no infinitivo, eles não têm referente, ou seja, eu não consigo saber quem vai praticar essa ação de migrar e trabalhar, porque não está expresso aqui, pelo sentido, você até pode pensar, são seres humanos que vão migrar e trabalhar, mas não está expresso aqui. Os seres humanos migram e trabalham, não está escrito aqui. Então, como não está expresso, é um infinitivo sem referente. Quando eu tenho um infinitivo sem referente, um verbo que está no infinitivo e não tem referente, eu tenho um caso de sujeito o quê? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, ele não pode ser recuperado pelo contexto, porque ele não está expresso. Então, esse item é errado. Aí eu sei que talvez você pode pensar assim, eu não entendi esse negócio de ter referente. Se eu falasse para você, o fato de o examinador pedir o tema fez-me estudar mais. Pedir é um verbo que está no infinitivo. Pedir está no infinitivo. Mas tem referente, o examinador. O examinador vai ser sujeito de pedir. Então, aqui não é um sujeito, não é um verbo no infinitivo que não tem referente. Aqui não é um sujeito indeterminado. Aqui é um sujeito simples. Agora, é diferente deste caso aqui, em que eu não tenho referente para migrar e trabalhar. Se eu não tenho referente, o sujeito é indeterminado e ele não pode ser recuperado pelo contexto. O item é errado. Vamos para o segundo item. A vírgula depois de no passado, aqui, e depois de hoje, aqui, justifica-se pela mesma regra gramatical. Então eu vou ler rapidinho isso aqui para você perceber qual é a função sintática. No passado, os escravos eram capturados e vendidos como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico. Ora, qual é a função sintática de no passado e qual é a função sintática de hoje? No passado é um adjunto adverbial. Veja que quando que os escravos eram capturados e vendidos? No passado. Então é um termo circunstancial. Se é termo circunstancial, é adjunto adverbial. Hoje, a pobreza que torna populações. Então, quando que a pobreza que torna populações vulneráveis garante oferta? Quando? Hoje. É um adjunto também o quê? Adverbial. Então, por que foi utilizada uma vírgula aqui? Porque eu tenho adjuntos adverbiais. E quando eu tenho adjuntos adverbiais, é opcional o uso da vírgula, em regra, com o adjunto adverbial. Então, é opcional usar vírgula. Só será obrigatório, se você quiser anotar isso, tome nota, só será obrigatório o uso da vírgula quando ele for de grande extensão. Para o CESP, grande extensão é mais de 2 palavras. Então, quando eu tenho mais de 2 palavras e quando ele está deslocado. Então, se for de grande extensão e estiver deslocado concomitante, tá? Esses dois requisitos, concomitantes. Então, se eu tenho esses dois elementos, esses dois requisitos, a vírgula é obrigatória. Não havendo esses dois elementos, a vírgula é opcional. Né, esses dois requisitos, a vírgula é opcional. Nesse caso aqui, no passado, como só há 2 palavras, apesar de estar deslocado, e aqui hoje, como também só há uma palavra, apesar de estar deslocado, essas vírgulas são opcionais. De qualquer modo, eu utilizei vírgula aqui, eu não, o autor do texto utilizou vírgula aqui, porque são adjuntos adverbiais. Tudo bem? Então justifica-se pela mesma regra gramatical? Sim, certo. Tudo bem? Vamos lá, próximo item. Infere-se do terceiro parágrafo que o tráfico de pessoas consiste em um indício de um problema maior. Primeira coisa que eu quero que você perceba.
Quando o examinador utiliza infere-se, na maior parte das vezes, significa que o elemento, que a ideia, não está completamente explícita no texto. Significa que ele vai dar alguns indícios e, a partir daqueles indícios, é possível ter aquela ideia. Então, quando ele fala infere-se, depreende-se, significa há indícios no texto que podem embasar aquela afirmação? Isso é certo ou errado? Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Aqui é um item já de interpretação de texto. Como eu havia dito lá no começo, eu coloquei aqui 3 itens de interpretação de texto, exatamente porque, normalmente, nas provas do CESP, cerca de 30% dos itens correspondem, 30% a 40%, dependendo da prova, mas 30% em média, dos itens correspondem à interpretação de texto, tá bom? Vamos lá. O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de trabalho, esse aqui é o terceiro parágrafo, né? Não são uma doença, e sim uma febre que indica que o corpo está doente. Por isso, erradicação não virá apenas com a libertação de trabalhadores, equivalente ao antitérmico necessário, mas paliativo. Então aqui, só a gente lendo até aqui, a gente percebe que, de fato, o tráfico de pessoas não significa que é o problema maior. Esse problema indica que há um grande outro. Talvez seja a questão que ele queira indicar, a questão econômica, né? Como esse mecanismo econômico gera tantos problemas, inclusive o tráfico de pessoas, né? Então, aqui, infere-se do terceiro parágrafo que o tráfico de pessoas consiste em um indício de um problema maior, é exatamente isso, tudo bem? O item é certo, o item é certo. Muito bem. Item 4. Ao utilizar no segundo parágrafo do texto o termo outros animais, o autor afirma que animais são utilizados para levar drogas e indica que essa prática está aliada à busca da lucratividade. Olha, isso aqui é um item bem comum do CESP porque ele junta 2 informações e uma das informações está certa, a outra está errada. Então isso aqui é para pegar o candidato que está afoito, que não está com atenção. Então vamos primeiro só entender o que são esses outros animais. Quando ele fala, esse ciclo atrai intermediários como os gatos, os coiotes e outros animais. Quando ele utiliza gatos e coiotes, ele está falando no sentido literal? De fato, os intermediários, esse ciclo, ele atrai gatos, atrai coiotes, animais, e esses outros animais, é isso? Não é isso. Na verdade, quando ele fala gatos, é um apelido que é dado aos contratadores. Os coiotes é um apelido que é dado aos especializados. E os outros animais, ou seja, outros nomes de animais, que são dados a outras pessoas, a esses intermediários. Então, não é que ele utilize, de fato, animais. Ele utiliza pessoas, o ciclo utiliza pessoas que recebem nomes de animais para não necessariamente levar drogas, mas podem ser só para contratar, para aliciar, né? Então, essa primeira parte aqui do item está errada. Agora, indica que essa prática está aliada à busca da lucratividade. Não é que é a questão dos animais, mas a questão de buscar pessoas para fazer esse comércio está aliada à lucratividade, porque está ligado ao capitalismo, tudo bem? Então, o item é errado. Apesar de ter uma parte do item correta, há outras informações incorretas. Muito bem, vamos lá para o item 5. Não coloquei o texto aqui porque ele é eminentemente gramatical e aí a gente pode dispensar o texto. Vamos lá. No trecho, e outros animais que lucram sobre os que buscam uma vida mais digna, e em uma busca profunda que altere o modelo de desenvolvimento predatório no meio ambiente e dos trabalhadores, a retirada da vírgula não prejudica a correção gramatical, mas traz alteração semântica. O que eu quero que você perceba aqui? Esse item é bem clássico do CESP, pode estar na sua prova, porque aqui esse item trata de oração adjetiva explicativa e oração adjetiva restritiva. Quando há essa oração, eu quero que você primeiro perceba o seguinte: o que se refere a animais. E animais é um substantivo. Ora, se eu tenho um que está retomando um substantivo ou um pronome, esse que é pronome relativo. Pronome relativo. Vamos só ver o outro que. Uma mudança profunda que altere o modelo. O que está se referindo a quem? Mudança. Mudança profunda. O núcleo é mudança. Que é também o quê? Substantivo. Logo, esse que é também o quê? Pronome relativo. Então, o que eu quero que você lembre? Que pronome relativo introduz que tipo de oração? A oração adjetiva. Oração adjetiva. E eu quero que você se lembre também que eu tenho 2 tipos de oração adjetiva. A oração adjetiva explicativa e a oração adjetiva restritiva. Você já sabe que quando há a vírgula, significa que é uma oração adjetiva o quê? Explicativa. Qual é o sentido? Eu quero dizer que todos esses outros animais,
esses todos outros animais, lucram sobre os que buscam uma vida. E o que eu quero dizer que quando em uma mudança profunda que altere? Eu quero dizer que haverá uma mudança e essa única mudança vai fazer o quê? Alterar o modelo de desenvolvimento. Então é uma oração explicativa. Quando eu retiro a vírgula, eu não trago prejuízo gramatical, porque eu transformei em uma oração restritiva. É possível. É possível transformar em uma oração restritiva. Agora, o que acontece? Uma alteração semântica. Por que há uma alteração semântica? Porque passa de um sentido geral para um sentido restritivo, para um sentido específico. Eu agora vou dizer que há outros animais que lucram. Então, não são só apenas os gatos, os coiotes. Eu estou fazendo agora referência a uns outros animais que lucram, porque ainda podem existir outros animais. Eu agora quero falar que existem. Do grupo dos outros animais, eu estou falando especificamente dos grupos dos animais que lucram. Assim como mudança profunda. Pode haver várias mudanças profundas. Eu quero falar agora da mudança profunda que altere o modelo de desenvolvimento. Então, agora passou para um sentido restritivo. Antes era um sentido explicativo e agora é restritivo. Então, não houve problema gramatical, porque continua sendo oração adjetiva, não há nenhum problema. Agora traz mudança semântica, por isso que o item é certo. Tudo bem? Vamos lá para o próximo texto e aí para os outros 5 itens. Então, mais uma vez, ó, o comércio de drogas hoje, a gente mantém um pouco aquela temática, né, de drogas, enfim. Ali era sobre o tráfico, mas havia alguma questão ali de drogas envolvido. Mudamos o autor, Oswaldo Codiola. Também foi da internet, mas não de um site propriamente jornalístico. Então, mas como é da internet, a linguagem tende a ser mais acessível. O tráfico internacional de drogas começou a desenvolver-se em meados da década de 70, tendo tido seu boom na década de 80. Esse desenvolvimento está estreitamente ligado à crise econômica mundial. O narcotráfico determina as economias dos países produtores de coca e, ao mesmo tempo, favorece principalmente o sistema financeiro mundial. Olha isso, favorece principalmente o sistema financeiro mundial. O dinheiro oriundo da droga corresponde à lógica do sistema financeiro, que é eminentemente especulativo. O sistema financeiro, necessita cada vez mais de capital livre para girar. E o tráfico de drogas promove o aparecimento mágico desse capital que se acumula de modo rápido e se move velozmente. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele está mostrando a relação do tráfico internacional de drogas e da economia mundial. A essa relação. A América Latina participa do narcotráfico na qualidade maior produtora mundial de cocaína e um de seus países, a Colômbia, detém o controle da maior parte do tráfico internacional. A cocaína gera dependência, e olha que ele utilizou dependência entre aspas, em grupos econômicos e até mesmo nas economias de alguns países, como nos bancos da Flórida, em algumas ilhas do Caribe ou nos principais países produtores, Peru, Bolívia e Colômbia, para citar apenas os casos de maior destaque. Na Bolívia, os lucros com o narcotráfico chegam a 1,5 bilhão de dólares contra 2,5 bilhões das exportações legais de dólares, né? Na Colômbia, o narcotráfico gera 2 a 4 bilhões de dólares, enquanto as exportações oficiais chegam a 5 bilhões de dólares, 525 mil. Nesses países, a corrupção é generalizada. Os narcotraficantes controlam o governo, as forças armadas, o corpo diplomático e até as unidades encarregadas de combate ao tráfico. Não há setor da sociedade que não tenha ligação com os traficantes e até mesmo a igreja recebe contribuições destes. Só abrindo parênteses, tenso esse texto, né? Esse texto revela umas coisas que a gente... Tenso. Mas então, basicamente, fala sobre o narcotráfico, o texto, e quão o narcotráfico está impregnado nas sociedades. E está tão impregnado na sociedade porque está impregnado num modelo econômico que essas sociedades adotam, que é basicamente o capitalismo. Então, como o narcotráfico tem o principal mecanismo, que é o dinheiro, vai abastecer o capitalismo, né? Muito bem. O item 6 fala o seguinte: ao usar no último período do texto a estrutura até mesmo, o autor evidencia que o fato de a igreja receber contribuições do narcotráfico quebra expectativas. Quando ele fala assim, ó, não há setor da sociedade que não tenha ligação com os traficantes. E até mesmo a igreja recebe contribuições deste. Ora, quando ele usa até mesmo, ele quer enfatizar o seguinte, olha, a igreja era o lugar que a gente imaginava que não iria receber essas contribuições. A igreja seria o lugar intocado. Mas aí eu quebro a expectativa e falo, até mesmo a igreja recebe. Então, o uso do até mesmo revela, ele quis utilizar para falar assim, olha, não tem jeito, toda a sociedade está envolvida com o narcotráfico. Tudo bem? Por isso que o item é certo. 7. A crase que ocorre no segundo período do primeiro parágrafo é opcional, já que sua retirada não alteraria o sentido original do texto.
Então vamos lá. O tráfico internacional de drogas começou a desenvolver-se em meados da década de 70, tendo tido seu boom na década de 80. Esse movimento está estreitamente ligado à crise econômica mundial. Coloquei item de crase no simulado porque eu acredito que vai cair crase na sua prova. Tente saber crase. Crase é um assunto fundamental. Então vamos lá, ó. Como você sabe, a crase é a junção de duas vogais as, não é? Normalmente é uma preposição mais o artigo. Então vamos lá. Para ter preposição, precisa ter regência. Então, quando eu digo que está extremamente ligado a algo. Temos uma preposição. Se está extremamente ligado, está ligado a algo, a alguém. Quando eu tenho a palavra crise, crise não é qualquer crise, é uma crise econômica mundial. Então, essa crise econômica mundial é uma palavra feminina e aí, portanto, aceita artigo. E além de aceitar artigo, eu vou utilizar o artigo definido, porque não é qualquer crise, é uma crise definida, é uma crise econômica mundial. Então, se eu retirar a crase, eu altero o sentido original do texto, porque eu vou passar a ter uma ideia de que não é uma crise específica. E aqui a gente já está falando que é uma crise econômica mundial. Então, tem alteração do sentido original do texto, logo a crase não é opcional. A crase, em verdade, é obrigatória. Normalmente o CESP faz isso, ele pergunta se pode ser retirada a crase, sendo que a crase é opcional. Em 90% dos casos não pode, porque a crase, quando acontece essa junção de preposição e artigo, é obrigatória, não é? Só vai ser opcional, porque aí você pode retirar se vai antes da preposição até, por exemplo. Alguns pequenos, poucos casos, que nem é muito do estilo do CESP, tá bom? Cobrar isso. Mas 90% dos itens tratam desse assunto aqui. Muito bem, então o item é errado, que fala que não alteraria. Item 8. No início do segundo parágrafo, em cocaína, em um de seus países, a vírgula depois de cocaína justifica-se por separar orações de sujeitos diferentes. Vamos lá. A América Latina participa do narcotráfico na qualidade de maior produtora mundial de cocaína. Então, a América Latina é sujeito de participa. Tudo bem? E um de seus países, a Colômbia, detém. Então, um de seus países é sujeito de detém. Um de seus países é sujeito de detém. Ora, quando eu tenho sujeitos diferentes, eu posso utilizar o quê? Vírgula e e. E aí foi exatamente isso que o autor do texto utilizou. Eu tenho sujeitos diferentes nessas orações, eu posso então utilizar o vírgula e e, daí que o item é o quê? Correto, o item é certo. Veja que esse item é legal porque ele tanto utiliza mecanismos de pontuação, requer conhecimentos de pontuação, coisa clássica do CESP, e também requer conhecimento de sujeito, de termos da oração, que também é item assunto clássico do CESP. Tudo bem? Vamos lá. Item 9. No trecho desse capital que se acumula de modo rápido, não há prejuízo gramatical caso utilize esta redação. Desse capital que acumula-se do modo rápido. Ó, quando eu tenho C que se acumula, esse que é pronome relativo. Pronome relativo. E pronome relativo é um dos termos atrativos. Termo atrativo para quê, Anderson? Para acontecer o quê? A próclise. O que é a próclise? É quando o pronome fica antes do verbo. O C ficou antes do verbo. Por que o C ficou antes do verbo? Por causa do quê? O que atrai, é o imã. Então, quando eu tenho termos atrativos, eu não posso fazer ênclise, eu tenho de fazer o quê? Próclise. Então, quando eu tenho o termo atrativo, eu não posso fazer ênclise, eu só posso fazer próclise. Então, eu não posso escrever isso daqui. Há prejuízo gramatical. Há prejuízo gramatical. Tudo bem? Porque há um termo atrativo, que é um pronome relativo. Tudo bem? Por isso que o item é errado. Muito bem, vamos lá para o próximo item. O próximo item, que é o item 10, vai cobrar sobre o uso das aspas. E aí, deixa eu só ler com você o item 10, para que a gente já possa direcionar lá na leitura do parágrafo. As aspas utilizadas no texto, nas três ocorrências, apresentam a mesma justificativa de uso. Vamos ver. O dinheiro oriundo da droga corresponde à lógica do sistema financeiro, que é eminentemente especulativo. Este necessita cada vez mais de capital livre para girar. Então, por que ele utilizou capital livre aí entre aspas? Ele utilizou capital livre para dizer assim, olha, não é no sentido literal, não é capital sem nenhum uso. Na verdade, é capital que possa ser investido, que possa ser utilizado. Então tá entre aspas para dizer que não está no sentido literal da palavra. E o tráfico de drogas promove o aparecimento mágico desse capital. E aí também, por que ele utilizou entre aspas aparecimento mágico? Porque não é mágica, não é? É porque o narcotráfico tem muito dinheiro, então aparece de maneira súbita, mas não é mágica. Então o aparecimento que ele utilizou aí como mágico é também para dizer, olha, não é no sentido literal que eu estou utilizando essa palavra, tudo bem? Aí, vamos lá. A cocaína gera dependência em grupos econômicos e até mesmo nas economias de alguns países. Quando ele fala que gera dependência,
Ele não quer dizer assim, olha, é que as pessoas vão ficar dependentes fisicamente da droga, como o usuário da droga fica dependente fisicamente. Esse dependente está empregado também não no sentido literal, está empregado no sentido maior, amplo. Quer dizer assim, olha, não vai, o mercado fica dependente porque a cocaína gera muito dinheiro, e se a cocaína gera muito dinheiro, o mercado vai querer aquele produto, não é? Então, nas 3 ocorrências, o autor do texto utilizou as aspas para indicar que a palavra não estava sendo empregada no sentido literal, mas em um sentido conotativo, que o contexto nos mostra qual é esse sentido. Tudo bem? Por isso, então, que o item é correto, o item é certo. Ok? Então, assim, a gente termina a correção do simulado. Espero que você tenha compreendido todos esses elementos. Estude principalmente esses aspectos que a gente viu nesse simulado, porque a tendência é cair na sua prova. E desde já, uma boa prova para você na Procuradoria do DF. Um abraço. Fala pessoal, vamos partir então agora para a correção das questões relacionadas à Lei Orgânica do Distrito Federal. Bem, você já viu, né? São questões bem simples, mas são questões que você tem que acertar. É o que eu sempre falo. Lei Orgânica do Distrito Federal, ela não vai te passar, mas ela pode te reprovar. Então você tem que acertar essas questões, principalmente porque a nossa parte ali de conteúdo programático relacionado à Lei Orgânica do Distrito Federal é muito pequena. Beleza? Vamos comigo aqui para a tela, por favor? Então vamos partir para a nossa correção do simulado PGDF da Lei Orgânica do DF. Bem, a gente vai seguir esse sumáriozinho aqui, já como é nosso praxe, mas aí eu queria bater um papo contigo. Vamos lá. Bem, olha aqui para mim, por favor. A gente sabe, você já sabe, né, principalmente aí os concurseiros experientes dos concursos aqui do Distrito Federal, que existe a lei do concurso público aqui no DF, né, a 4949. Bem, a gente observou um pequeno probleminha nesse edital e até o momento não houve nenhum tipo de retificação ou correção lá pela banca Sebrasp, né? A gente acaba confundindo CESP Sebrasp. Olha comigo aqui na tela, por favor, que você vai entender o que eu quero falar contigo. Bem, tem a nossa lei, né, 4949, e ela fala o seguinte, ó, que a Lei Orgânica do Distrito Federal, que é um conteúdo obrigatório, né, deverá aqui, ó, ter uma indicação expressa dos capítulos, títulos ou dispositivos legais. O que aconteceu? Bem, isso aqui eu tirei do nosso edital, né, e aqui fala, ó, item 1 da legislação, Lei Orgânica do DF. Aí aqui já parte para o título 1, né, dos fundamentos da organização dos poderes e do Distrito Federal, e depois ele já cai aqui para o nosso título 2. O probleminha que está o seguinte, o título 2 ele se estende lá até o artigo 52, mas logo depois ele vem aqui, ó, 1.3 falando sobre a organização administrativa do DF, que é o capítulo 2 do título 2. Né? E aí, gente, tem um pequeno probleminha. Por quê? Porque esse capítulo, ele se encerra lá no artigo 13, né? Então, tem a outra parte lá de competência, que já inicia lá no capítulo 3 tal. Volta aqui para mim, por favor. Bem, e ali, principalmente essa parte é muito cobrada, e o CESP não gerou nenhum tipo de retificação em relação a isso. Qual é a minha conclusão em relação a isso? Foi um erro, que realmente... já que essa organização, né, a organização administrativa do DF, eles colocaram de forma explícita, eu acredito que ele deveria entrar como subitem do ponto aqui da nossa legislação do 1.2, deveria ser 1.2.1, né? E ali se encerraria. Muita gente perguntando, vai cair, não vai cair, vedações, competências, a parte de administração pública. Bem, eu acho que não irá cair, tá? Vamos esperar mais um pouquinho nesse primeiro simulado. Né? Se houver alguma retificação, eu retorno com a bateria de questões para você, mas nesse primeiro simulado nós vamos nos ater até o limite ali do capítulo 2, do título 2, que trata especificamente ali sobre a organização administrativa do DF. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar? Aqui eu queria só fazer alguns apontamentos para você, né? Levantar algumas questões que geralmente, pelo que a gente já vem estudando historicamente, né, resolvendo questões, a banca CESP e Sebrasp, né, ela cobra de forma literal as questões de LODF. Gente, olha aqui para mim, por favor, é muito curto esse trecho aí, esse conteúdo programático. O que eu gostaria de que você tivesse maior atenção, tivesse maior cuidado é o seguinte,
a mudança de conceitos, naquele sistemazinho de inversão de conceitos que o CESP gosta muito de fazer para te fazer errar a questão. Joia? Bora comigo para a tela novamente. E nesse sentido é o seguinte, ó, Brasília e o DF, principalmente a galera que é de fora acaba confundindo e o CESP utiliza muito bem esse jogo de palavras, né, para tentar confundir o aluno ali. Vamos ver umas questões aqui de direito constitucional, mas também que se refletem aqui na nossa lei orgânica, né? Olha só, nos termos da CF, da Constituição Federal, Brasília possui autonomia administrativa, legislativa, financeira, e aqui na nossa lei orgânica tem o PAF, né, que a gente usa, aquele mnemônico lá. Só que o que acontece é o seguinte, não é Brasília, gente. Tudo bem, Brasília é a capital federal, mas quem detém essa autonomia é o DF. Isso aqui é praxe, é muito... eu trouxe essas questões, mas tantas outras questões o CESP já utilizou dessa técnica, né, de confundir Brasília com DF e levar o candidato ao erro. E essa outra questão aqui, que é muito legal também, né, busco sempre trazer essa questão aqui, porque tira muita dúvida, é praticamente uma aula essa questão aqui, né? Brasília está localizado no DF, mas não se confunde com ele. A capital federal não possui autonomia, beleza? É exatamente isso aqui. Então atentem quanto a isso aqui, tá? Para não cair naquela casquinha de banana, naquela pegadinha que geralmente a banca CESP e Sebrasp gosta de fazer. Joia? Vamos prosseguir? Bem, vamos para essa questão aqui, bem simples, mas que sempre é cobrada aqui, né? A banca CESP adora esse tipo de questão. Vamos lá, conforme previsão na lei orgânica do DF, é objetivo prioritário do DF assegurar a plena cidadania. Gente, você tem que distinguir o objetivo prioritário dos valores fundamentais, tá? Já tem aquele mnemônico mais que manjado, né? Alce Diva Plu, né? Ah, professor, isso aí não cai mais, isso aí tá... Gente, tudo bem, não vai cair eu digo assim, não cai o mnemônico diretamente, né? Mas essa mudança, né? Essa inversão de conceitos, essa inversão de terminologias, isso aí o CESP sempre usa, tá? E o que acontece? Eu até vou trazer uma questão ali no final para você ver como é recorrente, e até apliquei recentemente essa questão e muita gente caiu nessa casquinha de banana, tá? Então, quando a gente fala de valores fundamentais, a gente está falando daquele nosso mnemônico que diz o quê? Nosso Alce Diva Plu. Ficou aqui em cima, vou só apagar aqui para... Pronto. Então tem o quê? O Distrito Federal integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais, está lá no nosso artigo 2º da nossa lei orgânica do DF, né? Então ele deve ter o quê? Autonomia, e ali está o inciso 1, ele fala o quê? A preservação de sua autonomia como unidade federativa, a plena cidadania, no inciso 2, a dignidade da pessoa humana, está no inciso 3, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 4, e o pluripartidarismo, o pluralismo político. Já estava errando aqui, levando, porque o que acontece também, muitas vezes o aluno acaba confundindo. Inclusive, volta aqui para mim, por favor. Inclusive, o CESP já utilizou por diversas vezes essa técnica de dizer que é o pluralismo político, falando que é pluripartidarismo político. Tenha muito cuidado, tá? O pluralismo político tem a ver com o quê? Com diversas ideias, diversas formas de viver, de pensar, está principalmente relacionado ali a uma sociedade plural, beleza? Onde existem diversas concepções, diversas filosofias, religiões. Então, abarca tudo isso aí, esse pluralismo político. E também abarca o pluripartidarismo político, tá? Então não confunda pluralismo com pluripartidarismo. O CESP já cobrou essa questão e muita gente, infelizmente, acabou caindo nessa pegadinha, beleza? Vamos para a tela novamente. Então, o que a gente tem que diferenciar, né, o nosso objetivo prioritário, nós vamos ver uma questão também tratando sobre isso, né, dos valores fundamentais. Logo, essa questão aqui, nós constatamos que ela está errada, gabarito errado, beleza? Vamos prosseguir? Entre os objetivos, questão de 2011, né, mas que sempre é recorrente aí com a banca CESP. Entre os objetivos prioritários do governo do Distrito Federal, inclui-se o atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, assistência social, inclusive lazer. É engraçado que é o seguinte, ó, que eles procuraram aqui ressaltar a questão do lazer, né? E aí, às vezes, o aluno pode ter, o candidato acaba se confundindo, por quê? Se você der uma olhada aqui, por exemplo, cadê a alimentação? Quer dizer que não é objetivo prioritário do DF? Bem, gente,
a gente tem que entender, né, que existem políticas públicas e é sim um dos objetivos aqui a questão da segurança alimentar, tal. Inclusive existem muitas políticas voltadas para essa questão aqui no Distrito Federal, mas especificamente lá no artigo 3º, no inciso 6, ele não traz de forma expressa essa questão do objetivo prioritário, a alimentação como sendo um objetivo prioritário, né? E o pessoal acaba pensando assim, poxa, mas lazer, será que é mesmo? Tem tanta coisa que seria mais importante e tal. Não, sem retirar a importância assim do lazer, mas às vezes aí, né, como ele procurou ressaltar isso aqui, a questão do lazer, o aluno acaba se confundindo e achando que não, tá? Então só preste bastante atenção sobre essa questão do lazer, que sim, está previsto lá no nosso artigo 3º, inciso 6, beleza? E aqui eu trouxe para você aqui retratando exatamente isso, né? A questão aqui do lazer. Ele até tirou da ordem, né? Colocou no finalzinho, né? Ressaltou essa questão do lazer para te tentar confundir, beleza? Mas realmente sim, o lazer está previsto ali entre os objetivos, né, prioritários, né? Cumprir essa questão dessas demandas relacionadas ao lazer. Joia? Vamos prosseguir? Questão mais recente, para a extinção de uma região administrativa, é necessária a edição de lei específica, ficando condicionada a sua vigência à aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e a decisão por maioria do respectivo Conselho de Representantes Comunitários. Galera, isso aqui eles tentaram criar um fuzuê, né, misturaram vários artigos aqui, mas não. O que a nossa lei orgânica fala sobre a questão da extinção ou criação de uma região administrativa? Bem, a criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei, tá? Eu quero que você atente o seguinte, ó, apesar desse quórum aqui, maioria absoluta dos deputados distritais, essa lei aqui não é complementar, tá? Tá? Não é, é uma lei que a gente fala de ordinária, beleza? Uma lei normal, por assim dizer, tá? Mas existe essa questão aqui, né, até para criar uma certa dificuldade, para se evitar, né, que haja excessos, né, por parte ali da Câmara Legislativa. Eu digo excesso assim, olha aqui para mim, até uma questão um pouco mais política, tal, né, para evitar, né, eu vou criar uma região administrativa e acaba se criando um reduto ali, na verdade, né. Então, na verdade, o que acontece é realmente há um quórum diferenciado, a maioria absoluta, mas é uma lei que não é considerada complementar, é uma lei ordinária, beleza? Vamos aqui para a tela novamente. Essa questão, o gabarito está errado. E aqui, né, ele tenta criar inserir mais informações, né? Até fala sobre maioria absoluta e tal. Aí fala sobre o respectivo Conselho de Representantes Comunitários, né? Ah, mas esse conselho aí, quais são as funções dele, né? São deliberativas? Não, lógico que não. Depois nós iremos tratar sobre esse conselho também. Vamos continuar? O DF organiza-se em RAs, regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, cabendo ao Executivo, mediante decreto, a criação ou extinção de novas RAs, conforme a conveniência e o interesse de ordem pública. Olha aqui para mim. Bem, é muito parecido com aquela questão anterior, mas aí eu quero que você também traga consigo uma lógica, né? Pense o seguinte, imagine se através de uma simples canetada houvesse uma criação ou uma extinção, mas principalmente uma criação de uma região administrativa, né? Iria ser, com esse limite, né, com essa imposição, inclusive, de um quórum diferenciado para a aprovação de uma criação, para que a criação de uma região administrativa seja aprovada, evita-se excessos, né, e criação principalmente de redutos, né, eleitorais, por assim dizer, né? Então, não existe essa questão de decreto, né? Até quando, nas últimas eleições, o governador eleito aí está falando assim, ele vai criar. Não, na verdade, ele pode até propor a criação, né? Existem estudos técnicos por trás disso, né? Questão de densidade populacional, né? Questões relacionadas também às demandas das áreas, né? E nós tivemos a criação aqui da região administrativa, por exemplo, do Sol Nascente, que tem demandas muito específicas, beleza? Mas não é através de um decreto, é através de uma lei, né, aprovada por maioria absoluta, esse quórum diferenciado, da maioria absoluta dos deputados, beleza? Vamos novamente aqui para a tela. Novamente aqui eu trago para você esse artigo 13 de suma importância, beleza? E a nossa questão o gabarito está errado. É bem simples, tá, gente? Aí a gente vai batendo, o professor está batendo demais nessas mesmas questões, mas, gente, não tem muito que escapar, não. O cuidado que você tem que ter é em relação principalmente às terminologias usadas, tá?
Bem, essa questão aqui, mais recente ainda, 2019, e fala da seguinte forma, eu dei uma adaptada e você vai entender por quê. A adoção de políticas públicas de educação preventiva do suicídio constitui um dos objetivos fundamentais do DF. Olha aqui para mim, por favor. Eu dei uma adaptada nessa questão tal, e também já apliquei essa questão em alguns alunos, né, tal. Gente, jeitinho CESP de ser, né? Aí muita gente errou, por quê? Principalmente você, que quando for fazer a prova lá, valendo mesmo, né? Lá no local de prova, tiver lá queimando a cabeça, você acabou de fazer aquelas questões com aqueles textos enormes, principalmente de língua portuguesa, lê muito rapidamente e acaba passando batido. Né? Eu dei uma adaptada essa questão quando foi cobrada ano passado ali para a prova da SLU, ela estava correta, mas eu adaptei de uma forma que ela se tornasse incorreta, que ela se tornasse errada. Olha comigo aqui na tela, por favor. E aqui, ó, quando eles colocaram lá, né, a Banca CESP colocou lá, a Sebrasp, ela colocou objetivos prioritários. Eu troquei aqui, tá? Ela estava certa aqui, né? Opa, corrigi aqui. Aí eu troquei para ficar errado, coloquei objetivos fundamentais. Professor, de onde você tirou isso aí? Eu me lembro que eu já ouvi falar de objetivos fundamentais e tal. A gente só tem que ter cuidado do seguinte, ó, quando fala na nossa lei orgânica, beleza, né, a gente tem que diferenciar o artigo 2º do artigo 3º, né, o artigo 2º, aquele nosso Alcide Vaplu, que a gente já viu, inclusive, na questão 1, né, e tem aqueles objetivos prioritários, que começam com aquele nosso com o verbo, né, no infinitivo, sempre procurando algo a ser alcançado, geralmente através de políticas públicas, e que nós já estamos agora no nosso inciso 14, teve a ELO 115, né, 2019, que a gente vai tratar sobre ela também, né. Mas aqui eu coloquei o quê? Os objetivos fundamentais, e você acaba confundindo objetivo prioritário e objetivos fundamentais, que eu trouxe essa terminologia da onde? Lá da nossa Constituição Federal. Beleza? Então, cuidado para não confundir esses pontos aí, beleza? Logo, essa questão está errada. E assim, alguns alunos já haviam feito essa questão aqui, né, da SLU e tal, e eles sabiam que era certa, e aí eles nem leram, passaram por cima aqui, não, essa questão estava certa, que na época eu fiz lá da prova, só que aqui, como eu fiz aquela mudançazinha, né, aquela velha casquinha de banana, aquele jeito sebraspiano, cespiano de ser, você acaba errando. Cuidado, tá, gente? Muito simples, mas é atenção redobrada nessa parte aí, principalmente de conceitos, terminologias, beleza? E aqui está o nosso gabarito da lei orgânica do nosso simulado. Joia? Antes de encerrar, vamos aqui, eu queria que você desse uma olhada comigo no seguinte, fique ligado. Gente, essas elos aqui mais recentes, né, tivemos essa aqui de 2017, né, inclusive a gente já colocou uma questão tratando sobre isso, só que aqui a gente trocou objetivos prioritários, né, por valores fundamentais, e tem essa elo aqui, ó, quentinha, saída do forno, número 115, tá, tratando sobre a inclusão digital, tá? Então fique bastante atento também, já fiz essa questão adaptada para outros alunos, muitos erraram, né? Principalmente por quê? Porque estavam com a lei orgânica desatualizada, beleza? Tem que estar sempre atualizado, entre lá no site da Câmara Legislativa e baixe seu Word, sempre verifique ali se houve alguma mudança, se houve alguma emenda mais recente, tá? E eu também queria trazer para você uma outra questão aqui, um outro ponto, certo? Porque, olha aqui para mim, por favor, lá no artigo 5º fala sobre a soberania popular, através do voto, tem um plebiscito, tem um referendo. Bem, o CESP não cobrou essa questão, ainda não viu o CESP cobrando na parte de lei orgânica do Distrito Federal. Já cobrou por diversas vezes em provas de direito constitucional e tal, mas aí pode ser uma oportunidade de que seja cobrado, principalmente a questão temporal. Quando que é referendo? Quando que é plebiscito? Em que momento isso acontece e tal? Vamos aqui para a tela comigo novamente. E aqui, ó, geralmente eu uso esse esquemazinho gráfico que, né, me ajuda bastante a acertar essas questões. Né, o plebiscito se dá de forma anterior ao ato legislativo ou administrativo governamental, e o referendo se dá, e aí a gente divide temporalmente, né, se dá de forma posterior. Essa é uma consulta posterior ao ato, beleza? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui? O que é que ela fala aqui? Bem, adaptada e tal, mas eu trouxe aí para você saber aquele jeitinho CESP de ser, né? Considere que a CLDF queira fortalecer a soberania popular e resolva submeter uma lei aprovada. Vamos lá, a gente tem que ter cuidado na questão temporal. A lei já foi aprovada, tá?
ao crivo da população. Nessa situação, a soberania será exercida por meio de plebiscito. Será mesmo? Qual a questão temporal aqui? O que vem antes, do ato legislativo, né? Vamos dar uma olhada naquele nosso esquema gráfico lá, novamente? Bem, está aqui ó, o ato legislativo ou administrativo governamental. Se foi a consulta anterior, nós temos o quê? O nosso plebiscito, tá? De forma diversa, a consulta posterior, nós temos o nosso referendo. E aqui ó, está o erro da nossa questão. O CESP, como eu já disse, não vi cobrando essa questão especificamente, mas, né, já que ela não cobrou ali de forma mais específica, eu acho que há uma possibilidade sim, né, dela ser cobrada, beleza? Então, fique aí atento para você não perder pontos que são preciosíssimos. Essa questão está errada. Galera, encerramos essa parte aqui de lei orgânica, muito simples, é como eu falo, você não pode perder pontos em lei orgânica do Distrito Federal, principalmente que esse trecho, né, que será cobrado, né, o nosso conteúdo programático é muito pequeno. Beleza? Fica agora com o professor Eduardo, com a correção, né, do simulado relacionado à administração de recursos materiais. Beleza? Forte abraço e até a próxima! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao CDF Concursos. Estamos aqui hoje para poder dar sequência ao nosso simulado de questões para PGDF na disciplina Noções de Recursos Materiais, tá certo? Acompanhe aqui comigo então as questões que nós trouxemos para vocês se prepararem para PGDF. Em um primeiro momento, até antecipando aqui, a gente vai trazer um sumário. A ideia é fazer o seguinte, a gente vai dar uma pontuada dentro do edital e verificar quais são os principais itens que a gente tem que observar ali, quais os principais temas que possivelmente vão ser cobrados, de que modo que a banca examinadora efetivamente traz essas questões para a gente poder resolver e algumas pegadinhas para você ficar atento aí. Dando sequência aqui, portanto, se nós formos observar o conteúdo programático, fazendo aqui uma análise do edital para o cargo de técnico jurídico, né? Cargo de nível médio, a gente verifica que dentro da parte de conhecimentos específicos, nós temos aí 70 questões a serem resolvidas. Então, aqui nós temos 4 disciplinas como conhecimentos específicos, aí a gente tem administração geral, administração financeira e orçamentária, noções de recursos materiais e arquivologia. Então, fazendo um apanhado, a gente vai ter aproximadamente 17,5 itens aí, se for uma divisão linear, né, para cada uma dessas disciplinas, a gente vai ter em torno de 17, 18 itens aí. Observe que a disciplina Noções de Recursos Materiais, ela é bastante extensa e ela tem vários detalhes, tá certo? Ela não é uma disciplina que foca apenas num decoreba, então assim, a gente tem que saber analisar efetivamente a questão. E vocês vão verificar aqui comigo que ela exige também um conhecimento de várias legislações. A gente tem aí alguns normativos, temos principalmente instruções normativas que acabam trazendo inclusive conceitos que são cobrados em prova, principalmente aqui pela Sebrasp, antiga CESP. Verifiquem ainda que você, ao realizar a sua prova, você tem que se atentar para a questão do tempo, tá certo? Você vai ter ali, então, 120 itens para poder resolver dentro desse tempo. Aqui a gente teve uma média de 1 minuto e 45 segundos por item. Então observe que você tem que gerenciar o seu tempo na hora de realizar a sua prova. Você não vai ficar perdendo muito tempo naquelas questões mais difíceis. Você vai tentar fazer a sua prova com base naquilo que efetivamente você sabe e vai filtrando. Depois, sobrando tempo, você volta naquelas questões para você ter um desempenho um pouco melhor. Bacana? Seguindo aqui então, observem comigo que o edital, deixa eu apagar aqui para ficar melhor da gente visualizar. O edital, ele traz aí basicamente 6 subtemas. Temas aqui que a gente vai destacar, a parte de classificação de materiais, tá certo? Observem depois lá no nosso curso, a gente já gravou a aula de classificação de materiais. Temos aí depois a parte das compras, vimos lá que a administração de recursos materiais, ela focava na gestão de estoques, focava na questão das compras e na gestão dos centros de distribuição, as 3 grandes áreas da RM. Então observem também essa parte aqui de compras. Modalidade de compras, a gente vai ver também um link com a parte lá do direito administrativo, tá certo? A parte de cadastro de fornecedores. É sempre dado uma atenção a essa questão dos fornecedores, no sentido de fazer uma relação
a necessidade da boa tratativa, de você ter um conhecimento ali, estar sempre atualizando, mantendo ativo aqueles fornecedores que lhe entregam efetivamente materiais com boa qualidade, num tempo razoável. E você tem que estar atento também à necessidade de você ter um banco de fornecedores, caso você venha perder um deles, às vezes de um material que é essencial para a sua organização. Observem ainda que há uma referência aqui na parte do edital de licitação, tá? Quando a gente fala de compras no setor público. A gente vai focar também bastante aqui na questão de inventário e a parte de gestão patrimonial, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em como que o CESP efetivamente trabalha. Na prática, nós vamos ter várias questões conceituais. Ele vai trazer um conceito, distorcido ou não, e você vai ter que conhecer o embasamento dele. O CESP ele costuma focar principalmente nos livros do Hamilton Pouso e do Marco Aurélio Dias, tá certo? Existem outros autores que ele efetivamente também cobra quando você vê lá aqueles bancos de questões já de concursos já realizados. Então, se você der uma olhada nisso, e a ideia é que a gente mastigar esse conteúdo para vocês, é a gente passar esse conteúdo mais acessível, vamos dizer assim, evitando que você perca tempo com essa pesquisa, você vai observar que essa parte conceitual, ela é muito cobrada. É a parte mais fácil de você acertar. Mas o CESP ele também vai te exigir que você desenvolva um raciocínio em cima de gráficos, ou que efetivamente você elabore cálculos, tá certo? Nessa videoaula aqui, nesse simulado, a gente não vai trazer efetivamente muitas questões de cálculos, porque a gente não tem tempo suficiente para explanar toda a matéria. Então a gente vai focar mais nas partes conceituais da nossa disciplina. Verifiquem aqui comigo ainda, observem essa questão recente aqui, de 2018, da EBSER. O prazo de abastecimento compreende o período entre a solicitação e a chegada do pedido e deve ser levado em consideração para se estabelecer o nível de ressuprimento. Então vamos pensar aqui, ó, prazo de abastecimento, tá certo? Então nós vamos observar o seguinte, nessa questão específica, a gente vai estar tratando do seguinte, da questão do tempo de reposição. Então esse tempo de reposição ele vai envolver a emissão do pedido, a gente vai ter que entrar em contato com aquele fornecedor. Para fazer o pedido, a gente tem que ter uma informação lá da nossa área demandante, temos que ter uma previsão de consumo daquele material também. Então, dentro do tempo de reposição, a gente tem, além da emissão do pedido, a preparação do pedido, tá certo? E, por fim, a gente vai ter a questão do transporte. Observem aqui, vocês depois farão a leitura por conta própria, mas a gente tem as definições do que efetivamente seria cada uma dessas atividades. Acerca da preparação, a gente vai pensar no tempo que o fornecedor vai demorar para fabricar, para processar, para distribuir, para segregar aquele material efetivamente, depois se preocupar com o tempo do transporte. Então, tudo isso está sendo envolvido quando a gente fala acerca do tempo de reposição, tá certo? Verifiquem aqui comigo, portanto, essa questão, ela foi cobrada, foi entendida, né, o gabarito dela é correto, mas ela já foi cobrada aqui em um outro concurso. Então, verifiquem que a questão, ela se repete, tá certo, pessoal? E muitas vezes o item que é cobrado no seu concurso, num próximo concurso, ele está sendo, na verdade, apresentado como um enunciado. Verifiquem aqui comigo, portanto, olhem só, o CESP ele já traz a definição. Ó. Na gestão de estoque, o tempo de reposição, que a gente viu lá como TR, tá certo? Pode ser dividido nas fases emissão do pedido, preparação do pedido e transporte. Ora, exatamente o item que a gente acabou de verificar. Só que nessa prova antecessora, ele trouxe esse item, na verdade, como um enunciado. E aí ele dá sequência, vamos aproveitar aqui para verificar como que ele cobrou. É correto afirmar que a fase de preparação do pedido refere-se ao tempo que compreende o recebimento, a fabricação, a separação do produto, a emissão do faturamento e o armazenamento do produto para o transporte. Então verifiquem aqui comigo que esse item que a gente verificou, ele está correto, mas ele foi trazido como um enunciado lá no concurso de 2016, beleza? Então assim, observem que a questão ela vai sempre se repetir. Por isso que é interessante você focar a sua preparação, principalmente na realização de exercícios, tá certo? Passando para mais uma questão de prova aqui. Vamos dar sequência ao nosso simulado, mais um cargo de nível médio, para atividades simétricas ao que você vai desempenhar no âmbito lá da PGDF. A curva ABC, vocês vão estudar isso aqui conosco, aqui no CDF Concursos, tá certo? É um tema muito relevante para concursos públicos e que despenca, não cai, ele despenca. A curva ABC constitui um importante ativo para a logística empresarial, pois permite conhecer a dinâmica dos produtos utilizados por uma organização.
Mais uma vez, o examinador ele traz logística como um sinônimo de administração de recursos materiais, como sinônimo de gestão de cadeia de suprimentos. Então aqui a gente não vai discutir acerca da essência do termo logística. Mas é verdade, a questão está correta. A curva ABC ela dá justamente esse entendimento acerca do que você tem no estoque, da quantidade, quais são os materiais efetivamente em maior quantidade e em relação à questão pecuniária, tá certo? Normalmente a curva ABC ela vai trazer para a gente o seguinte, que a gente vai ter poucos itens em estoque que vão corresponder a um elevado percentual de investimento. Então, uma menor parte do estoque vai corresponder ao maior valor do estoque, tá certo? A gente vai ter ali uma outra classe intermediária que vai efetivamente ser um meio termo e a gente vai ter um número elevado de itens em estoque que vão corresponder também a um custo, na verdade, menos significativo, a um percentual menor de investimento da empresa ali. Como que isso vai ser verificado? Acompanhe o slide aqui comigo. Então, o gabarito dessa questão é correto e a gente vai trazer o que é essa classificação ABC. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Existe um estudioso chamado Pareto, a gente estuda ele lá quando vai estudar economia, tá certo? Pareto ele traz, na verdade, a relação 80-20. O que isso significa? Nos estudos econômicos de Pareto, ele verificou que cerca de 80% dos efeitos são oriundos de 20% das causas, tá certo? Então a gente vai observar aqui o seguinte, na questão dos estoques, a gente vai conseguir fazer uma aplicação também desse princípio da escassez, ou chamado princípio de Pareto. E como isso vai funcionar? Verifiquem aqui comigo. Na classificação ABC, a gente vai entender como itens A, classificados como A, aqueles que são poucos em estoque, tá certo? Então eles têm um percentual menor em quantidade, quando a gente fala aqui, beleza? Mas ele tem um investimento elevado. Normalmente aqui não é uma regra, tá? Então aqui não é fechado em si mesmo esse valor, mas vai corresponder entre 10% e 20% do total. Depois a gente vai ter itens intermediários, que vão ser classificados aqui como B. Esses itens intermediários, eles vão corresponder aí entre 30% a 40% do total daqueles itens que estão armazenados em estoque. Bacana? Finalmente, a gente vai ter aqui os itens classificados como C. Os itens C, eles vão corresponder a muitos itens ali, quando a gente fala dessa perspectiva de quantidade, mas eles vão ter um recurso financeiro menor investido, tá certo? Então a gente vai ter aqui uma quantidade mais relevante, mas o valor daqueles itens que estão ali é um valor muito menor do que os outros que a gente comparou. Bacana. Observe que o CESP ele já cobrou isso daí também, ó, lá em 2013, concurso do Banco Central, não é nenhum concurso pequenininho não, tá bom? Concurso que te exige bastante conhecimento. Então observem que aqui o CESP ele trocou essas classificações. Observem, a curva ABC, embasada no princípio de Pareto, divide os materiais em 3 grupos. Beleza. O grupo A compreende grande quantidade de itens de pouco valor monetário e de menor importância. Ora, aqui, na verdade, ele trocou. Seria o C, né? O grupo B constitui-se de poucos itens com grande valor, peso e volume. Então, aqui, poucos itens com grande valor, a gente poderia entender, na verdade, como o grupo A. Acerca de peso e volume não faz tanta diferença aqui pra gente, tá certo? Porque pode ser algo que tenha um peso muito relevante e volume também, mas na verdade o custo daquele material talvez não seja tão significante. E aqui no final, o grupo C abrange os itens de importância intermediária. Na verdade, aqui seria o grupo B, tá certo? Então observem que a gente fez a outra assertiva, e essa assertiva já realizada, ela corresponde a praticamente a mesma cobrança que o CESP fez lá em 2013, bacana? Seguindo, portanto, aqui em uma nova questão. Voltando aqui, vamos fazer um rascunho de uma curva ABC. Na prática, a gente vai entender o seguinte, aqui no eixo X, a gente vai pensar na quantidade do estoque, tá certo? Em valores percentuais. Então, vamos imaginar aqui uma escadinha, 20% de toda a mercadoria que está em estoque, aqui a gente vai colocar 50%, para cá a gente vai colocar até 100%. E no eixo Y, nós vamos colocar aqui um percentual financeiro relacionado ao que nós temos armazenado em estoque. Então verifiquem aqui comigo que a curva ABC ela vai ter uma dinâmica mais ou menos assim, ó. Isso é um rascunho, tá bom, pessoal? Então, quando a gente vai verificar ao que ela efetivamente corresponde, nós vamos entender o seguinte.
Aqui, em relação ao percentual financeiro, a gente vai ter, normalmente, 80% do valor aplicado em estoque concentrado aqui, em 20% só dos itens, tá certo? E aí a gente tem a atribuição dos elementos A. Como elementos classificados como B, a gente vai pegar aqueles produtos lá em caráter intermediário, tá certo? Então eles vão ter uma quantidade intermediária e não vão ter uma relevância tão importante como os produtos A. Aqui a gente vai pensar em 95%, tá certo? E aqui a gente vai ter como C a grande parte, a grande quantidade material. Então observe aqui, ó, que a diferença entre 100 e 50 vai dar mais ou menos 50%, não é, do material que está efetivamente estocado. Mas ele vai corresponder a um valor, aqui se a gente tiver o 100% do valor aplicado, né, nessa área inteira, a gente vai ter aqui, na verdade, só 5% do valor aplicado em estoque. Então observem aqui que a dinâmica da curva ABC é mais ou menos essa, e ela vai ser cobrada numa questão que a gente vai fazer logo mais. Bacana? Dando sequência então a mais uma questão de prova, também do CESP, já que o nosso foco é para PGDF. No que se refere ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, se você não conhece, depois entre aí no site do SICAF, tá certo? Você precisa entender sobre isso daqui. A regularidade trabalhista é condição indispensável para o cadastramento de interessados no SICAF. A questão está certa, tá bom? E a gente vai verificar aqui o porquê. Quando nós trabalhamos com cadastro de fornecedores, a gente vai verificar primeiro que existe um normativo que ele vai exigir isso daqui. Ele vai dizer que é preciso essa regularidade trabalhista. Mas na prática, inclusive para você gravar e para você poder entender, esse cadastro de fornecedores ele exige um rol de documentos extenso. Você precisa comprovar a sua regularidade perante a Fazenda Pública, inclusive sobre questões previdenciárias, a questão acerca da regularidade fiscal da empresa perante a Secretaria de Fazenda Estadual, perante o próprio governo federal, tá certo? Para implicar ali uma segurança, na verdade, de que aquele fornecedor, ele possui, vamos dizer assim, um nome dentro daquele comércio. Ele possui também uma garantia, vamos dizer assim, acerca dessa própria regularidade, uma vez que ele pode ter débitos para com outros credores daquela empresa, efetivamente, que podem comprometer essa entrega aqui do material que a gente está adquirindo, tá certo? Então acompanhe aqui comigo que o SICAF, observem só, ele é um cadastro unificado de fornecedores. Ele tem o objetivo de viabilizar, tá certo, o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para os órgãos da administração pública federal. Muitos governos estaduais pegaram também carona aqui no SICAF, tá certo? Alguns têm os seus próprios sites de cadastramento. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, há um tempo atrás a gente tinha isso no âmbito do Compras DF, é o portal e-Compras. E a gente observa que esse cadastro ele facilita, ele dinamiza muito o acesso ao próprio fornecedor e aquele material que você efetivamente está procurando. Dando sequência à nossa apresentação, verifiquem aqui comigo o seguinte, ó, onde está, em que norma está contido que é necessária essa regularidade aqui trabalhista. A gente tem uma instrução normativa que é a número 3 de 2018. Gravem esse número aqui. Por que eu estou falando isso? Porque tinha uma outra instrução de 2010 que ela também trazia isso. Então observem com muito cuidado ao realizar questões de concurso, quando você vai puxar uma questão lá de um banco de questões. Aqui, essa especificamente, quem está comentando lá o banco de questões está errando tudo, porque ele está se referindo a uma instrução normativa de 2010. Opa, a gente já tem uma instrução normativa recente de 2018 que fez essa alteração, tá certo? Então, cuidado quando você vai fazer uma referência a uma determinada fundamentação. Se o examinador fizer uma referência à base normativa equivocada e você simplesmente pela questão conceitual marcar como correto, você dançou, você perdeu a questão do mesmo jeito, certo? Então aqui, ó, o cuidado é, essa instrução normativa, ela vai revogar a IN número 2 de 2010. Mas observem aqui que são necessárias, ó, qualificações técnicas, econômicas e uma habilitação jurídica também. Portanto, a questão que a gente viu está correta, tá certo? A base da nossa pesquisa vai ser essa instrução normativa número 3 de 2018. Dando sequência, mais uma questão de área administrativa, questão recente de 2018. Materiais críticos são aqueles de reposição específica e a decisão de estocá-los deve ser tomada com base na análise de riscos
que a empresa estiver exposta. A gente vai gravar aqui o seguinte: a reposição desses materiais, ela realmente é específica, essa questão está certa, e essa decisão, ela envolve uma análise de risco, tá certo? Você vai pensar aqui muito mais no risco que você vai ter se você não tiver aquele material. Por que a questão está certa? Mais um foco aqui acerca de doutrina, tá certo? Observem que a gente já trabalhou nas nossas aulas disponíveis lá no canal do CDF Concursos, no YouTube, acerca de vários conceitos de ARM, principalmente trazidos aqui pelo Viana. O Viana, ele traz materiais críticos como aqueles de reposição específica, beleza? Foi o que o nosso examinador colocou lá na questão, cuja demanda não é previsível, tá certo? E a decisão de estocar tem como base o risco. Então, esses elementos, eles podem ser vitais de equipamentos, devendo permanecer estocados até sua utilização, não estando, portanto, sujeitos ao controle de obsolescência. Obsolescência é quando a gente não consegue mais, efetivamente, ter aquela finalidade para a qual o material foi adquirido, tá certo? Ele perdeu as propriedades, as características que acabam culminando com aquela efetividade no seu uso. A gente vai pensar muito em obsolescência quando a gente se referir, por exemplo, a um maquinário. Se você comprar um computador hoje, deixar ele estocado uns 10 anos, possivelmente quando você for rodar um sistema operacional ou um aplicativo que vão inventar ainda daqui a 10 anos, ele não vai ter uma base talvez factível de girar aquele sistema operacional ou aquele aplicativo. Então ele passou a ser obsoleto, tá certo? Observem aqui comigo então que o CESP ele trouxe na nossa questão, eu vou voltar aqui só para você ver, ele trouxe exatamente o conceito do Viana. Ele bateu aqui em reposição específica e a parte da decisão focada na análise de riscos, tá certo? Então gravem aí o conceito que nós trouxemos aqui do Viana. Dando sequência ainda, falando sobre materiais críticos, a gente vai ter aqui várias razões para poder classificá-los assim. Então a gente pode falar acerca da dificuldade de obtenção, ou acerca de questões econômicas mesmo. Podemos envolver também a questão do transporte ou da própria armazenagem. A questão da previsão, a gente verificou ali que ele tem o seu uso muito difícil de ser previsto. E até mesmo por questões de segurança, tá certo? A parte da gente ter aí ou um alto custo quando for ocorrer a reposição, ou ele pode ser um equipamento vital. Quebrou o original, a gente precisa de uma reposição, pode demorar tempo demais para a gente ter aquela reposição ali. Então é melhor eu ter. A gente está, obviamente, olhando uma análise, como já foi dito, de riscos, tá certo? Então, gravem essas características aqui, ou como que a gente poderia efetivamente classificar esses materiais críticos, né? É melhor a gente dizer isso, como que eles poderiam ser efetivamente classificados. Dando sequência, mais uma questão aqui para a área administrativa, tá certo? Do CESP recente, aqui focada para um cargo de curso superior. Para que os materiais sejam aglutinados conforme as características compartilhadas, então características em comum, beleza? Entre eles, o processo de classificação deverá levar em conta atributos como flexibilidade, praticidade e abrangência. Essa questão está correta, pessoal, e nós vamos verificar aqui por quê. Também é uma questão doutrinária, tá certo? A gente está trazendo para vocês aí a visão dos examinadores. Verifiquem antes de eu trazer o conceito do examinador, que já foi cobrado aqui, ó, no concurso do Bacen, lá em 2013 também. A classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes, características comuns, no qual são utilizados critérios de abrangência, flexibilidade e praticidade. No ICMBio, lá em 2014, a mesma coisa. Observem o que está se repetindo aqui. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Questão também correta. Opa, mais uma vez aqui na Polícia Federal. Por isso que é importante você fazer muito exercício. Novamente, abrangência, flexibilidade e praticidade são atributos principais para a classificação de materiais. E quando nós falamos em classificação de materiais, a gente vai mais uma vez recorrer lá ao Viana. Por que eu estou batendo nos mesmos autores? Porque eles são cobrados pelo CESP, tá certo, pessoal? E aqui você vai ter esse conteúdo já mais acessível para você, ao invés de pegar o livro acadêmico e ficar folheando. Acompanhe aqui comigo então. Atenção, porque é uma doutrina relevante. Segundo Viana, o sistema de classificação ele deve ser dotado de 3 atributos. Ele traz a flexibilidade. Então a gente vai pensar no seguinte sentido, que esses diversos tipos de classificação convivam de maneira harmoniosa, tá certo?
Então, a gente busca sempre uma melhoria contínua no sistema de classificação de materiais. Além disso, o Viana ele traz a questão da abrangência. Então, a gente vai incluir nessa classificação várias características dos materiais. A gente vai aproveitar para colocar na classificação informações relativas a custos, a forma, a peso, a dimensão. Isso daqui vai ter implicação, inclusive, no sistema de armazenagem que a gente fizer. Bacana? Dando sequência, então, ao último critério, o critério da praticidade. Então, essa classificação ela deve ser objetiva para ajudar o gestor, ou seja, ela não deve tomar seu tempo. Ela deve ser uma classificação prática, simples e direta. Nós vamos verificar que existem diversos mecanismos para a gente classificar materiais. Aí a gente tem uma aula inteira para falar especificamente de classificação de materiais. Mas a ideia aqui é você ter esse panorama maior. A gente está falando então de praticidade, de flexibilidade e de abrangência. Gravem isso daqui, acompanhe aqui com o slide, com essa sigla FAP, tá certo? É o mnemônico que a gente vai usar. Então, flexibilidade, abrangência e praticidade. Guarde aí e faça uma anotação no seu resumo. Mais uma questão de prova que nós vamos trazer. Observem aqui comigo a questão da DPU. Classificar materiais é o ato de agrupá-los. A gente viu na outra questão o termo aglutiná-los, segundo a sua forma, dimensão, peso e tipo, respeitando sua natureza e eliminando-se qualquer confusão. Exatamente isso, pessoal. A ideia é da gente classificar em torno dessas características semelhantes e também trazendo essas informações acerca daquele próprio material. A questão, portanto, está correta. Vamos dar sequência, então. Fazer mais uma questão. Questão para o cargo de auditor do Estado do Rio Grande do Sul. Observem aqui comigo. Material considerado genericamente inservível para entidade pública que detenha sua posse ou propriedade, se não estiver sendo aproveitado, observem a situação, mas estiver em perfeitas condições de uso, deverá ser classificado no inventário da entidade como? Então, observem que ele está falando de um material considerado inservível, que não está sendo aproveitado. Então, é um material que está jogado lá, ninguém está mexendo com ele. Além disso, ele está focando aqui, ó, perfeita condição de uso, tá certo? Então, não é um material que já está danificado. Como que ele vai ser classificado? Esse material, pela lógica, você já poderia responder, se você tiver aí um embasamento de vocabulário um pouquinho maior, que ele seria um material ocioso, tá certo? Mas a gente não vai ir do nosso achômetro. A gente vai procurar aqui, na verdade, onde que está esse embasamento. E mais uma vez, eu venho destacar para vocês qual a diferença, qual a importância de você assistir uma aula dessa. A gente vai dar as fontes, inclusive, da resposta, tá certo? E essa parte normativa, ela está muito esparsa, ela está muito espalhada. Então aqui a gente vai fazer uma peneira para te direcionar para quais normativos você também tem que estudar. Observe aqui conosco que antes o que trazia essa classificação, o que trazia esse embasamento teórico que a gente está vendo para resolver a questão, era um decreto lá de 1990. Contudo, hoje a gente tem que entender que vale, na prática, o decreto 9.373. Então, esse decreto aqui, já grave o número dele, tá bom? Decore o número mesmo e depois você vai dar uma lida nele quando você terminar de assistir o nosso simulado. O que acontece? Esse decreto ele fala sobre vários termos, a gente não vai entrar no que ele trata assim, de forma ampla. Mas, na prática, ele vai colocar que para que um bem seja considerado inservível, ele deverá ser classificado como? Aí a gente tem lá as situações em que ele pode ser classificado. E ele traz justamente o conceito de um bem ocioso. Observem aqui, bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado. É exatamente o que a nossa alternativa trouxe para a gente, bacana? Além disso, ele vai trazer outras terminologias que é importante você conhecer. Então depois você vai pegar, dar uma lidinha nesse decreto e verificar quais são as terminologias. De todo modo, a gente deixou aqui separado para você também conseguir consultar nos nossos próprios slides. Bacana? Então olha só, ele traz aqui a definição de bem recuperável, então não se encontra em condições de uso e o custo da recuperação seja de até 50% de seu valor de mercado, cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação. Então observem aqui comigo que muitas vezes não vai valer a pena você recuperar um bem. E aqui o normativo está trazendo justamente essa questão do valor. Quando o custo desse reparo, dessa reparação, ele for até 50%, se ele for justificável mediante uma análise, aí a gente vai pensar em reparar. Senão a gente vai classificá-lo de um outro modo, tá certo? Acompanhe aqui, ó, bem antieconômico.
Bem imóvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Então verifiquem aqui que esses conceitos vocês têm que decorar, vocês têm que efetivamente entender, porque eles vão ser cobrados na sua prova. Temos finalmente o bem irrecuperável, tá certo? Então, ele não pode ser utilizado para o fim a que se destina, ele perdeu as suas características, ou em razão de seu custo de recuperação ser muito elevado. Então ele coloca aqui um custo de recuperação de mais de 50% do seu valor, tá certo? Então pensem sempre em dar uma olhadinha aqui no decreto 9373 de 2018, decreto bastante recente. Partindo agora para mais uma questão de prova, questão aí de 2017 para analista judiciário. Na classificação XYZ de materiais, os itens da classe X são considerados de baixa criticidade para as atividades a eles relacionados, enquanto os itens de classe Y são considerados de média criticidade e os Zs de alta criticidade. Beleza, professor Eduardo, nunca ouvi falar nessa classificação na vida. Bacana, você vai entender ela agora de um modo muito sintético. Aqui você vai ter um macete. Você vai pensar na evolução do alfabeto mesmo, na questão sequencial. Então, quanto mais a gente for indo para o final do alfabeto, mais importante, na verdade, vai ser a relevância desse material. Então, a questão ela vai estar certa, olha só. Ele traz aqui os itens da classe X como os de baixa criticidade, tá certo? Da classe Y como de média criticidade e os de classe Z como de alta criticidade. Eu coloquei aqui para vocês, o gabarito, portanto, ele está correto. E aí a gente vai dar uma olhadinha mais uma vez na questão da doutrina. Então eu estou trazendo mais uma vez Viana, que está nos acompanhando aí sempre, tá certo? Acerca da importância operacional, os itens de estoque serão classificados em X, Y e Z. X a gente vai pensar aqui, ó, em baixa importância, podendo ser substituídos por outros similares. Y, tacam o Y aqui no lugar do I, tá certo, galera? Força a barra um pouquinho. Nosso professor de português vai brigar com vocês, mas aqui é só um mecanismo para vocês decorarem. Então, o Y são aqueles de média importância, com ou sem similar na empresa. E o Z vão ser aqueles muito importantes, tá certo? A falta deles pode acarretar uma paralisação de uma ou de mais fases operativas da nossa instituição. Então, a primeira dica, você vai pensar lá na ordem alfabética, bacana? Quanto mais para o final, mais importante. Segunda dica, você pode fazer um jogo aqui com as palavras, ó. Marca o X em baixa, média, você vai ver o I e vai lembrar do Y, e no lugar do S aqui você tá com Z. Não faz tanto sentido, mas tem gente que gosta de utilizar esse esqueminha para poder gravar essa informação, beleza? Então você agora aprendeu como é feita essa classificação XYZ. Bacana? A gente vai ver isso pormenorizado na nossa aula, tá certo, pessoal? Aqui é para a gente resolver. Lembrem lá que a gente tem 1 minuto e 45 segundos para fazer cada assertiva. Eu acho que eu estou passando metade disso aqui em cada item que a gente está comentando. Partindo para mais uma questão de prova, pessoal. Então observem aqui, questão do Ministério Público Estadual do Piauí. O gráfico seguinte apresenta a curva ABC, falei que é importante vocês verificarem. O eixo das abscissas mostra o percentual de itens e o eixo das ordenadas o percentual do montante financeiro. Então, ordenada a gente vai entender como eixo Y, abscissas a gente vai entender aqui como eixo X, tá certo? Dando sequência então, pessoal, observem aqui que ele colocou os valores então referentes à quantidade aqui e os valores referentes ao percentual financeiro aqui, bacana? Dando sequência, olha só, com referência às informações apresentadas no gráfico, a classificação de materiais, edital de licitação e modalidades de compra e itens que vão cair lá na sua prova, bacana, da PGDF. O grupo 1 apresenta os itens A da curva. Exato. Por quê? Porque a gente tem aqui um percentual pequeno, ó, a gente tem cerca de 20% de toda a quantidade dos materiais em estoque, correspondendo a 70% do valor que a gente tem investido em estoque, bacana? Então aqui efetivamente nós temos poucos itens que correspondem a um percentual financeiro referente a todo o nosso estoque bastante significativo. A questão está correta, pessoal. Mais uma questão da mesma banca, mesmo concurso. Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de escritório, constam as seguintes informações mostradas na tabela a seguir. Aqui ele está trazendo caneta, lápis e borracha, a especificação das caixas, das unidades, não é? Quantidades aqui ele também traz, valores unitários. Beleza, você deu uma olhadinha primeiro na tabela. Observe o que o comando está pedindo. Em razão da baixa criticidade,
A conferência dos itens adquiridos deve restringir-se à verificação de quantidades. Verifiquem aqui comigo que a gente está tratando de lápis, caneta e borracha. Ele trouxe um gráfico que, inclusive, a gente perdeu um tempo analisando. Leiam de novo, devagar, o comando da questão. Em razão da baixa criticidade, a conferência dos itens adquiridos deve restringir-se à verificação de quantidades. Pessoal, não é porque o item ele tem uma baixa criticidade que você também não vai fazer uma análise qualitativa. Tá certo? Então, nessa conferência, a gente vai verificar também essa questão qualitativa do material. A gente vai observar a característica, a gente vai observar a questão da própria qualidade, a destinação efetiva que a gente pretende dar àquele material. Você não vai simplesmente contar. Não é porque é uma caneta que eu só vou fazer a contagem. Eu vou verificar se aquela caneta ela presta, se ela funciona ou não, se ela vai acabar estragando facilmente, se o material dela ele quebra também facilmente ou não. Então, cuidado com os peguins e com essa perspectiva de perda de tempo. Esse é o tipo de questão que você lê, você responde ela em 5 segundos e passa para a próxima, tá certo? Dando sequência, portanto, aqui a nossa bateria de exercícios. A questão está errada. Mais uma questão de prova da Defensoria Pública da União, tá certo? Acerca de gestão patrimonial, item do seu edital. Nos casos de baixa por obsolescência, a verificação deve observar aspectos de usabilidade operacional direta por objetividade de uso. Bacana, até aqui está fazendo sentido. Não se exigindo comprovação. O erro da questão está aqui, tá certo, pessoal? A questão está errada. E nós vamos pensar aqui da seguinte maneira. Ora, imagina que você tem um bem lá e você vai simplesmente solicitar baixa patrimonial porque para você ele não funciona. Não, a gente tem que fazer uma comprovação de que aquele bem efetivamente ele já atingiu a sua obsolescência, tá certo? Então a comprovação ela vai ser necessária. Você pode responder essa questão por um outro prisma. A burocracia ela se baseia, na verdade, na desconfiança. Tudo você tem que provar, tá certo? Embora ela tenha aí um sistema de meritocracia, mas ela observa essa questão dessa prova documental. A gente normalmente regulamenta essas coisas, a gente coloca tudo por escrito. Não faz sentido você baixar um bem sem você ter essa comprovação de que efetivamente ele não é mais útil à organização. Pensando aqui nessa questão especificamente sobre o prisma lá da obsolescência, que a gente viu o conceito, tá bom? Cuidado para vocês não confundirem. Então a questão ela está errada. Fechamos aqui o gabarito das nossas questões, para depois você efetivamente estudar. Fizemos, inclusive, mais do que 11 questões, porque a gente trouxe questões similares que já foram cobradas pelo próprio examinador. E é isso, pessoal. Vocês vão acompanhar aí as outras disciplinas do nosso simulado. A tendência é a gente ter mais simulados aqui no CDF Concurso. E fechamos, então, com compromisso, dedicação e foco. Acompanhem a nossa página, toquem o sininho, se inscrevam no canal aí do CDF Concurso. E ficamos aqui, então, com mais algumas questões de noções de recursos materiais para a PGDF. Um abraço, bons estudos e boa sorte!